Nosso próximo convidado, professor Andrés Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP e vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP. A sua palestra terá como tema o que os alunos nos ensinam sobre ideações suicidas. Por favor, professor Andrés. Vocês entendem por que dos convidados? Depois do que a gente ouviu? Eu estava pensando agora, ouvindo, os colegas que antecederam, o que me fez estudar o suicídio há 1 ano e 2 meses. Na verdade, isso nunca teve nos meus planos. Apesar que, pessoalmente, eu também tive uma vontade de me jogar por uma janela. E isso foi na pré-adolescência. Foi um fato que me marcou muito, até hoje. E eu vou fazer uma breve apresentação, e depois eu vou terminar com um artista brasileiro, que faz sempre eu rememorar esse momento de uma tentativa que eu pensei, num ato que seria de impulsividade, só que de fato ele não aconteceu concretamente. Mas do ponto de vista do sentido e da imaginação, ele acontece em vários momentos. Os estudantes nos ensinam muito. Cada jovem que vai até o escritório de saúde mental, ele leva consigo uma esperança de poder viver algo que ele anseia viver e que jamais teve a possibilidade de. Ou seja, encontrar um estranho, um terapeuta, homem ou mulher, que possa se interessar pela vida que ele tem. Quando eu falo vida, eu me lembro de um filósofo que eu estudo, um filósofo francês, pouco conhecido no nosso país e praticamente não estudado nesta universidade, na Faculdade de Filosofia. Mas eu tenho estudado na psicologia. Ele se chama Michel Henry. Quando eu comecei a estudar a tal da fenomenologia da vida, sempre o suicídio me vinha à mente. A vida, para esse autor, eu não vou me alongar, é aquilo que nós sentimos. É a autoafecção da vida em nós, desde o nosso nascimento. O sentimento, o afeto, a afetividade é a essência da vida. Para ele, não há vida sem sofrimento. Não há sofrimento sem vida. Isso me marcou a tal ponto que quando alguém diz que a pessoa não quer entrar em contato com o sofrimento, eu já me convenço que isso é impossível. Quando o sofrimento acaba, a vida acaba. Eles são indissociáveis. Podemos não querer pensar em um momento qualquer das nossas vidas. Mas o que a gente viveu, o que a gente vive, o que a gente sente, isso é impossível de não conhecermos a partir de uma sabedoria. O que os alunos trazem para o escritório de saúde mental é um saber, é uma sabedoria. Saber da própria vida, saber fruto da dor que eles vivem, dos conflitos.
um saber que foi construído desde que o jovem se conhece como pessoa. E quando eles encontram alguém interessado em conhecê-los, quando esse alguém esquece um pouco dos próprios interesses para poder realmente compreender aquela pessoa, isso por si já é um ato terapêutico. Eles querem compartilhar, eles querem também ouvir, conversar, receber uma orientação e um cuidado. Para mim, o cuidado, ele faz parte da formação universitária, mas não só universitária. O cuidado faz parte da formação humana, que não cessa em momento algum do nosso percurso. Para Michel Henry, um pensamento é uma forma como a vida se expressa. Um discurso é o modo como a vida se expressa. O silêncio também. A maioria dos alunos comenta que já pensou em suicídio. No entanto, não querem chegar ao ato. Não querem ou temem concretizar o ato. Por quê? Porque nos momentos que estavam em vias de, um amigo, um familiar entrou em contato. Por WhatsApp, por exemplo. E eles desistiram. Outros dizem que tentaram algumas vezes com automutilação. E que esta ação lhes fez sentir alívio naquele momento. Um aluno ou aluna comentou: a dor se deslocou para outro lugar, saiu do pensamento e foi para o corpo. Eu me senti viva. Esse tipo de expressão se repete em vários jovens. As cicatrizes ficam. Às vezes, o outro percebe. E aí, eles inventam histórias não verdadeiras, preservando para si a verdade, que apenas compartilham em momentos nos quais podem confiar em alguém. Muitos controlam e sabem, logicamente, até que profundidade podem chegar. Eu digo concretamente falando. Vale lembrar que a confiança em alguém, ela pode demorar anos para se estabelecer. Porque muitos falam de épocas da sua infância, de problemas dentro da própria família. E nem por isso a confiança daqueles que mais os conhecem foi conquistada. Alguns alunos relatam tentativas anteriores à entrada na vida universitária. Uns pensaram, outros tentaram durante o ensino médio. Outros na infância. Em média, a partir dos 8 anos de idade. Em menor número, alguns disseram que, desde que se conhecem por gente, pensam no suicídio, quase diariamente. O que os alunos nos ensinam? Eles nos ensinam muitas coisas. Nesse momento, citarei apenas algumas reflexões. A maioria inicia seus relatos pelos sintomas mais evidentes, como ansiedades e depressões. À medida que o terapeuta se interessa em conhecer e tentar compreender o estudante, outros elementos aparecem e sempre se relacionam à vida relacional com a família, especificamente com os pais.
ou a falta deles, ou a falta dos pais que elas gostariam de ter tido. Alguns sentem falta do convívio familiar, dado o afastamento. Outros sentem-se melhor, mas carregam na memória angústias profundas. Em menor número, alguns alunos da pós-graduação se referem a problemas com orientadores. Mas quando ocorre, fazemos uma reflexão sobre essa relação com as figuras de autoridade em sua vida. E como o jovem se sente cada vez que se sente em relação análoga. Um número significativo de alunos mostra que seu futuro é incerto. Não sabem o que fazer após a graduação, ou mestrado, ou doutorado. Já conheci alunos no escritório de saúde mental que não sabem o que farão mesmo após o pós-doutorado. Isso não é algo apenas dado à circunstância social e cultural na qual vivemos e que, evidentemente, temos que levar em conta, principalmente quando os casos vão aumentando e nós vamos percebendo isso de uma maneira que não precisamos fazer muitos estudos epidemiológicos. Eu estou olhando para um colega aqui, médico, que sabe muito bem do que eu estou falando. Eu mesmo vivi essas situações. Terminei a graduação, não tinha emprego. Terminei o mestrado, não tinha emprego. Terminei o doutorado, eu não tinha emprego. Mas segui lutando, estudando, trabalhando, investindo. Mesmo que tenhamos a sensação que o futuro está fechado, alguma porta pode se abrir. Há algo na vida que não controlamos. Os alunos procuram ajuda. Os alunos, quando procuram ajuda, nos ensinam que há, no mais íntimo do seu ser e de suas vidas, uma chama de esperança. Problema são aqueles que não procuram ajuda. São aqueles que nós recebemos simplesmente a notícia. E aí o escritório de saúde mental vai até o velório, conversar com os pais, com os amigos. Eles enfrentam uma dura realidade, não apenas social, cultural e universitária, mas enfrentam a dura realidade de perceberem as dificuldades relacionais, que nem sempre o outro se interessa por eles. Pelo que estão pensando, pelo que estão sentindo e pelo que eles são. Solidão, desamparo, desenraizamento. Muitos relatam perda de motivações, da vontade de estudar, de ir à aula, como se tudo isso perdesse o sentido. Como se a vida não fizesse mais sentido. Como se a vida... Isso é um sentimento profundo. Mas qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de nossa existência? Quando a Karina estava apresentando, eu lembrei de uma música de um autor que vocês conhecem, Caetano Veloso, e que ele diz: existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Ele estava numa situação de perda. Caetano Veloso. E foi ele quem vai apresentar o autor que daqui a pouco eu já vou apresentar, eu vou ser breve, para que a gente possa conversar
né, com vocês. Relembrando então minha própria juventude, nas últimas semanas, e algumas trilhas musicais que me acompanharam, lembrei-me de uma música do Renato Russo, que gostaria de retomar aqui. Aliás, foi Caetano Veloso quem apresentou o Renato Russo naquele programa chamado Chico e Caetano. Muitos vão lembrar. E ele diz, eu queria passar aqui, mas pela questão dos direitos autorais já me informaram que não era bom, mas vocês conseguem facilmente ver isso no YouTube. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Me diz, por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Obviamente que essa letra dá para a gente pensar muitas coisas, eu não vou fazer uma interpretação aqui, vou deixar isso apenas nas nossas reflexões. E aí eu achei um vídeo, é esse vídeo que eu queria ter passado aqui para vocês, ele tem 2 minutos apenas, mas sabendo que talvez isso não fosse possível, eu redigi o que o Renato Russo falou para o Serginho Groisman, nas altas horas da época, que não chamava assim. Todo o público de jovens pedindo para ele tocar Pais e Filhos. E ele falou, vou tocar Pais e Filhos. A gente não ensaiou, escuta. Vocês sabem que essa música é sobre o suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê. Essa música é muito, muito séria. E tenho que falar uma coisa assim. Hoje eu não estou legal, tudo bem, mas eu tive muito mal em minha vida. Muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, sabe? Perdido, da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês. E de repente, ia ser legal, mas não. Eu quase joguei fora metade da minha vida, com sucesso e tudo. Foi tudo embora, por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, sabe, essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gostaria de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa. E não sei o que, sabe? A gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria que, já que o artista tem um espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui numa boa e que de repente é importante o público respeitar o artista nesse sentido, da gente querer falar coisas novas, ir adiante. E assim, Pais e Filhos. Aí ele toca rapidamente, né? O refrão principal é preciso amar como se não houvesse amanhã,
Porque se você parar para pensar, na verdade não há, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite, amanhã de manhã e assim sucessivamente. E eles terminam e ele fala, satisfeitos? Finalizando, os jovens nos ensinam que eles têm um saber, uma sabedoria, fruto, como eu falei, do seu próprio sofrimento, e que anseia por ser compreendido, conhecido, acolhido, pois, cuidando, eles seguirão sua formação humana na universidade. Nos ensinam que precisam sentir a face humana, sensível, respeitosa, ética, deste momento de suas vidas. Nos ensinam tantas coisas. Nos ensinam que não buscam culpados ou responsáveis por suas dores, sofrimentos, conflitos e angústias, tristezas, depressões ou ansiedades. As drogas também trazem um prazer a eles. Buscam a possibilidade de retomar um percurso, um equilíbrio, a motivação que já sentiram na vida. Nos ensinam que, se é na relação que os problemas aparecem, é na relação que eles podem ser solucionados. Eu acho que essa é a mensagem que de certa forma, o Escritório de Saúde Mental tenta passar caso a caso, como o professor Neuri Botega falou hoje de manhã, e podendo mudar a nossa postura. A nossa postura, eu digo, nós professores, funcionários e alunos, estamos todos juntos. Muitas vezes chegam queixas, e os funcionários, eles não vão ter um momento em que eles podem ser acolhidos? Estamos pensando nisso. Mas temos que primeiro tentar ajeitar as coisas, vamos dizer assim, para os estudantes. Nós somos cerca de 40 mil aqui no Butantã, 90 mil em toda a USP, com todos os campi do interior. Quanto mais a gente puder falar, melhor. O bem supera o mal em quantidade e força. Só que é um outro tipo de força. O ato suicida talvez seja o último gesto de liberdade do ser humano. Nós não pudemos escolher nascer, mas nós podemos escolher terminar com a nossa existência. Se a gente pegar em números estatísticos, por exemplo, o ano passado, os 4 suicídios que nós tivemos em nossa universidade, ele tem um número muito baixo dentro desses 90 mil. Mesmo se a gente duplicar, não chega a 0,1%. Mas não importa. Basta uma pessoa, um jovem, que comete o suicídio, que ele comove toda uma turma, uma unidade, uma instituição, um país. E a gente tem visto isso, como foi falado hoje, em vários lugares. Não é fácil, mas eu acho que a gente está fazendo muita coisa. Terminando, a Universidade de São Paulo, desde 2017, nós já tínhamos ações no ICB, por exemplo, Instituto de Ciências Biológicas, com os dirigentes de lá. Oi? Biomédicas, desculpem. Já tinham ações lá. Já tínhamos começado a pensar em um apoio psicológico e psiquiátrico em uma determinada unidade. Em abril veio o convite. Em maio e junho tivemos esses 4 suicídios. Em agosto saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, né, do que estava acontecendo. E muito se procurava colocar como uma causa em uma variável. E como a gente pôde ver hoje, o suicídio é multifacetário, é uma situação complexa. As pessoas que cometem esse ato, a gente não consegue compreender
E eles levam consigo, talvez, motivos que eles nunca abriram para ninguém. Então, assim, uma situação como essa, quando a gente passa num simpósio, dialogando, refletindo, pensando, e daqui a pouco conversando, já por si vai se refletir em situações bastante positivas e vai se multiplicar. E isso vai gerar um bem, porque o mal não está fora da gente, o mal está dentro da gente. A questão é como que a gente pode equilibrar essas situações e que cada um possa encontrar um sentido na nossa vida. Qual é o sentido da vida? Somos nós quem temos que procurar o sentido. Gente, vamos para o diálogo, que é que eu acho que é o mais importante agora nesse momento. Muito obrigado pela atenção e pela jornada de hoje.